Salvação é pela fé ou é pelas obras? Essa pergunta, nossa, ela parece criar uma das maiores contradições dentro da Bíblia. E o epicentro dessa tensão toda está num livro super fascinante, a Epístola de Tiago. Então hoje a gente vai mergulhar fundo para tentar desvendar esse quebra-cabeça. E olha só, aqui está o X da questão, bem na nossa frente. De um lado, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, afirma com todas as letras: a justificação vem pela fé, sem precisar das obras da lei. Mas aí, do outro lado, a gente tem Tiago, que parece falar o exato oposto, né? Que a pessoa é justificada pelo que faz e não só pela fé. Assim, lendo um depois do outro, parece uma contradição gritante, não é mesmo? Então, isso leva a gente para uma pergunta gigante, né? Como é que essas duas ideias, que parecem tão opostas, podem estar num mesmo livro sagrado? Será que a Bíblia está se contradizendo num ponto tão central como a salvação? É um verdadeiro quebra-cabeça e é esse que a gente se propõe a resolver. Bom, para a gente começar a encaixar as peças, o primeiro passo é entender quem era o autor dessa frase que causa tanto debate. Quem era esse tal de Tiago? É importante saber que ele não era um filósofo, sabe, escrevendo de algum lugar distante, não. Ele era um pastor muito prático, com os pés no chão, lidando com os problemas do dia a dia das pessoas. E a identidade dele é a chave de tudo. Para começar, Tiago era o meio-irmão de Jesus. Pois é. E o mais interessante é que ele não acreditou em Jesus de cara, não. No começo, ele era bem cético, mas com o tempo ele se converteu e se tornou um dos líderes mais importantes, um verdadeiro pilar da igreja em Jerusalém. A fama dele não era de um acadêmico, mas de um homem de uma sabedoria muito prática e de uma vida de oração muito intensa. Ok, então a gente já sabe quem ele era. Mas para quem ele estava escrevendo? Bom, a carta era destinada aos cristãos judeus da chamada dispersão. O que isso significa? Basicamente, gente que estava espalhada por todo o Império Romano. E a vida deles não era fácil, viu? Eles não estavam num retiro espiritual. Eles estavam lidando com perseguição, com pobreza, com brigas internas nas suas comunidades. O que eles mais precisavam era de um conselho real, prático, sobre como viver a fé no meio de toda essa pressão. Certo. Agora a gente vai para o coração da resposta. A chave para destravar essa aparente contradição toda está numa analogia, que é bem simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa. A diferença entre a raiz de uma árvore e o fruto que ela dá. E esse quadro aqui, olha, ele deixa tudo claríssimo. A grande sacada é: Paulo e Tiago não estavam brigando entre si. Eles estavam falando com públicos diferentes, resolvendo problemas diferentes. Paulo estava falando para um grupo que tentava merecer a salvação, sabe? Fazendo um monte de obras e rituais, o tal do legalismo. Para essa galera, Paulo basicamente disse: peraí, gente, não é assim. A fé é a raiz de tudo. Já o Tiago estava falando para outro tipo de gente. Pessoas que batiam no peito e diziam: eu tenho fé. Mas a vida delas continuava exatamente a mesma. Para eles, o recado de Tiago era: opa, calma lá. Se a fé é real, as obras são o fruto, são a prova de que essa fé existe. E séculos depois, o reformador João Calvino resumiu essa harmonia de um jeito perfeito. Ele disse: somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca está só. É genial, né? Quer dizer, a salvação vem só pela fé, mas se essa fé é de verdade, ela não fica parada, ela vai produzir alguma coisa. Ela nunca vem sozinha. É uma síntese fantástica dessa ideia. Para fixar bem essa ideia, pensa nessa outra analogia que é ótima. Respirar não é o que faz uma pessoa estar viva, certo? Uma pessoa respira porque ela está viva. A respiração é o sinal, a prova inegável de que existe vida ali. É a mesma lógica aqui. As boas obras não são a causa da salvação, mas elas são a prova, a evidência visível de que a fé lá dentro está viva, está pulsando. Ok, então com essa questão principal resolvida, a gente pode dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Afinal, qual era o grande objetivo do Tiago ao escrever essa carta? A gente pode resumir o propósito prático dele em 3 S. A missão de Tiago era totalmente pastoral, de cuidado. Primeiro, encorajar. Ajudar aquele povo a aguentar firme no meio das dificuldades. Segundo, exortar, que é basicamente chamar a atenção, sabe? Desafiá-los a viver de um jeito que fizesse sentido com a fé que eles diziam ter. E terceiro, ensinar. E não qualquer ensino, mas aterrar tudo nos ensinamentos super práticos do seu irmão Jesus. E essa conexão com o que Jesus ensinou não é uma coisa vaga, não. É muito direta.
Na verdade, a carta de Tiago é tão cheia dos ensinamentos de Cristo que muita gente a chama de o Sermão da Montanha em forma de carta. É impressionante. Vamos dar uma olhada em como isso acontece na prática? Agora, olha que incrível essa comparação direta. É impressionante. Pega o tema das provações. Jesus diz, bem-aventurados os perseguidos. E o Tiago ecoa com, tenham por motivo de grande alegria ao passarem por provações. Quando o assunto é praticar a palavra, a linguagem é praticamente a mesma. Aquele que ouve e pratica, de um lado, não sejam só ouvintes, mas praticantes do outro. E sobre juramentos. É idêntico. O que isso mostra? Que o Tiago não está inventando moda. Ele está simplesmente pegando os ensinos de Jesus e aplicando de forma super intensa na vida real das pessoas. E com isso, o quebra-cabeça se resolve. Paulo e Tiago não se contradizem, eles se completam. Mas a mensagem de Tiago, no fim das contas, deixa pra gente uma pergunta que atravessa o tempo. Uma pergunta muito pessoal. Aquilo em que se acredita é visível naquilo que se faz? A fé que uma pessoa professa ter se manifesta nas suas atitudes do dia a dia? Fica aí a reflexão.